Em 2007, um importante grupo formado por escritores e poetas no Rio de Janeiro se reuniu em forma de cooperativa para participar da 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. Estamos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, para conhecer um pouco desse grupo e saber como foi sua participação na Bienal. Existia o Circuito Literário Conversa-Conversa, que é o grupo de poetas daqui da região. A partir disso aí, todos eram poetas. Acontece que existia aquela agonia de escrever, de ser publicado o livro. Nem todos podiam publicar um livro, ninguém aceita, nenhuma editora aceita publicar o livro de gente desconhecida, é muito difícil. Aí criamos o Consórcio Literário Verso e Prosa. A partir do Consórcio Literário Verso e Prosa, aí surgiu aquela outra agoniazinha. Visitando a Bienal, participando das bienais, por que nós não podemos mostrar tudo aquilo que já fizemos para o mundo, que era a Bienal Internacional do Livro? E aí surgiu a ideia de também, assim como o consórcio, de forma cooperativada, nós montarmos um estande próprio. Nessa época, eu tinha uma livraria, usei o CNPJ da minha livraria, não usei nada, nenhum dos livros da livraria, nenhum material da livraria, não. Foi todo o nosso material, a publicação dos nossos livros que foram colocados lá. Só o CNPJ é que era da minha empresa. E aí nasceu a Janela Literária, que, por votação também, o nome, sempre nosso, sempre tudo assim, muito cooperativado, democrático e todo mundo participando. Por ela vão os sonhos, as fantasias e os sentimentos dos autores em forma de livro. Esse fantástico instrumento de propagação... O que eu acredito é nisso. Gente junta, trabalhando por um ideal e fazendo, e construindo. E aí nós fizemos o Neide era minha companheira... foi lá no consórcio, né? Que Neide, a conta era com Neide no consórcio. E com a Aline era a conta conjunta para a Janela Literária. Então, para tudo ficar muito claro, né, quanto a dinheiro, porque isso é uma coisa muito importante, né? Então, o dinheiro também veio da coletividade. Veio da coletividade. Era o consórcio e fizeram um específico para a participação na Janela Literária. Foram 2 anos, se não me engano, eram R$30 que nós depositávamos por mês, mais alguns almoços, algumas coisas que fazíamos na minha casa. Eu morava na Cachamorra, e na minha casa tinha um palco, e nós fazíamos os saraus, nós fazíamos almoços, nós fazíamos alguns amigos se apresentavam lá, Weber Werneck, todo mundo já cantou ou tocou lá no meu palquinho, e nós fazíamos assim um movimento muito legal, onde angariávamos também dinheiro para aumentar o volume que precisávamos para poder arcar com essa despesa, que é grande, né, do aluguel de um estande. E não foi um estande qualquer. Foi um estande de 20 metros quadrados, no salão azul, ao lado de grandes empresas, de grandes editoras, de grandes livrarias, e com tudo que nós tínhamos direito. Foi muito bonito. Escritores ousados, Escritores ousados. A primeira vez que estava acontecendo um estande de autores independentes. Olha. Foi a primeira vez. E nas reuniões, e como eu pertencia também à APERJ, Associação Profissional de Poetas no Rio de Janeiro, Sérgio Jerônimo, que era o presidente, conversando e tudo, ele perguntou: Soninha, eu posso copiar de você esse projeto? Eu digo, pode. Aí ele fez também um estande da APERJ. E como nós somos todos amigos, todos muita parceria, né? Ele, então, íamos juntos às reuniões,
escolhemos juntos os estandes, então um deles era em frente ao nosso, então dividimos também questão de segurança, que a gente tinha, que era uma despesa grande. Então, algumas coisas de material para a ornamentação do estande, nós partilhamos também. Eu acho que a partilha tem que ser... Só fortalecer. Só fortalece, né? só fortalece. Né? Importante. Nós temos aqui, ó, no folha, eu acho que nós podemos ler isso aqui, ó. Né, um resumo do que a Sônia falou, aqui no folder lá de 2007. Olha, quem somos nós? O estande Janela Literária é o resultado do esforço de 30 escritores em realizar o sonho de participar da Bienal Internacional do Livro como gente grande, um estande próprio. Colocando na poupança a pequena mensalidade e contando com importantes parceiros, o sonho se torna feliz realidade. 3 lançamentos de livros e 2 saraus de poesia por dia. São mais de 50 títulos, grande parte publicados de forma independente, em busca de visibilidade e de reconhecimento público. Nossos escritores, a maioria poetas, oferecem nesses 11 dias da 13ª Bienal Internacional do Livro, poemas, romances, literatura infantil em prosa e verso, conteúdo para teatro nas escolas, música e orientações para superar problemas de relacionamento no trabalho. O grande público, instituições e editoras estão diante de um modo novo de lutar pelo sonho de contribuir para o fortalecimento do hábito da leitura em nossos dias. Está aqui no folder, né? Eu vou, particularmente, né? Tudo que ela falou, só complementei aqui, que foi ela que escreveu. É verdade. Gostei da fala, foi à frente porque tinha uma mulher dela. Eu aprecio muito a Sônia, eu acho que outra mulher igual a ela, eu não conheci. Ela tem uma garra sem medida. Ela consegue tudo que ela quer. E ela lidera grupo, pessoas. E tem uma coisa, ela não pensa nela. Ela pensa nas pessoas e no grupo. Tanto que uma vez eu dei uma ideia a ela de alguma coisa, eu digo, eu estou dando para você. E fiquei calada. Depois, quando fui ver numa reunião, essa ideia estava com todo mundo. E foi por isso que vencemos. Ficamos na altura que ficamos com o grupo, né? Sim. Aprecio muito você. Você é uma grande mulher. Falem assim para mim, vocês conseguiram juntar o dinheiro, foram participar da 13ª Bienal, o trabalho de vocês não era levando o livro de outra pessoa, não era montando um estande, por exemplo, se fosse da sua livraria, era autoral, é outro valor, é outra história. Da mesma maneira que vocês conseguiram essa conquista que é muito importante, como foi assim? Vocês estavam no estande, vocês tinham contato direto com as pessoas que iam lá. E não eram representantes da editora, eram os autores. Sobre isso, eu acho que foi um grande aprendizado para todos nós ter esse contato direto com o público dentro de um evento gigantesco como a Bienal. E quando eu digo aprendizado, literalmente, ali dentro do estande, nós desenvolvemos uma forma de ter contato com as pessoas e mostrar o trabalho para vender, para a gente ser conhecido, para a gente, né, literalmente, mostrar a que veio, né, por que nós estávamos ali. E fizemos trabalho de camelô, né, Sônia, Rita? Nós íamos para a porta do estande e chamávamos as pessoas para entrar, para conhecer, mostrávamos, declamávamos ali, recitávamos a poesia no momento dos saraus. Então a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha para essa construção de visibilidade, de notoriedade do trabalho que a gente tinha preparado com tanto carinho, com tanto cuidado. Foi assim um grande aprendizado, no meu entender, acredito que nos demais também, né, porque era uma forma nova de apresentar aquilo que nós construíamos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Completando o que a Inéia falou sobre a Sônia, né? Todos nós temos várias ideias, mas o que é uma ideia se não tem quem fique à frente dessa ideia? É o que aconteceu com a Sônia. Não só com a Janela Literária, porque a Janela Literária ela é uma corrente, é um elo muito bem preso no consórcio, né?
também criado por ela, que foi algo difícil até para montar, cada qual publicando seu próprio livro de forma independente, né, no consórcio, que era um elo preso ao circuito literário. Então, foram assim, ideias, sonhos que, no caso do consórcio e da janela, que a Sônia teve e que, se não fosse por ela, porque é sempre assim, se não for uma pessoa, e a gente passou por muita coisa, né? Não foi tudo coisa muito maravilhosa, não. Ao final de tudo, nós tivemos algumas dificuldades para resolver alguns assuntos, eu me lembro muito bem. Mas falando dessa experiência, vou falar agora até por mim. Foi a primeira vez que eu estive no estande na Bienal. Já tinha estado antes, em 2005, junto com o circuito, pelo sindicato. E aí, como a Américo falou, a gente começa a pegar a manha. E a partir de 2009, por causa da janela literária, que aí teve a Oficinas Editores com o Sérgio Jerônimo, eu pude participar de todas as últimas. A de 2009, 11, 13, 15 e a última 17. Eu não parei de participar da Bienal e tenho vendido bem. Você questionou, né, como é que é essa coisa do público, lidar com o público. E a experiência que eu tenho são coisas assim impressionantes. Eu tenho o costume de ir trabalhar na Bienal, ficar na Bienal mesmo, os 10 dias, manhã, tarde e noite, ficar em pé 12 horas, né, lá, vendendo meus livros. E tem casos assim surpreendentes, que nessa última Bienal, uma menina passou pelo stand e viu a florzinha, né, que eu tenho um banco da Leocádia. E ela falou assim, olha lá, Leocádia. Aí eu vi aquela menina um pouco grande, né, para a leitura do livrinho A Leocádia, e questionei, né, de onde você conhece minha personagem? E olha, quando eu era muito pequena, eu passei aqui na Bienal e comprei o seu livro. Então, a gente acompanha, inclusive, os leitores, e tem um casal, né, que esse casal foi em 2007, na Janela Literária, e depois toda a Bienal esse casal voltou para ir me prestigiar os autores que estavam também na Janela e na Oficina Editores. Então, para mim, a Janela Literária, ela foi assim, um abrir não só de janelas, mas um abrir de portas para promover os meus livros. Então, assim, a Bienal hoje faz parte do meu trabalho, né, no sentido de escritora. Eu sei que de 2 em 2 anos eu tenho que tirar aquele momento para ir para a Bienal. E isso eu devo muito à Janela Literária e depois à Oficina Editores. É uma pena que agora não está indo mais, em 2017 com a autografia. Então, para mostrar que foi uma semente plantada e que hoje eu colho, né, é uma colheita para mim muito farta. Nós, naquela época, tivemos realmente visibilidade, que era uma coisa que eu dizia para todo mundo. Nós não vamos lucrar, nós não vamos ganhar dinheiro participando da Bienal, mas nós vamos ter visibilidade. Nós vamos mostrar o nosso trabalho. Você já tinha um objetivo bem específico. Sim, né? Isso eu falava muito, porque era isso que eu enxergava, né? Nós vamos ter visibilidade. Então, nós tivemos entrevista na TV Cultura, tivemos entrevista em alguns jornais, rádio, muitas ao vivo, e foi uma coisa muito grande. O seu Chiquinho, que escreve muito sobre, principalmente a Barra de Guaratiba, ele não pôde vir hoje, mas ele disse, Sônia, pode dizer lá, meu livro foi parar nos Estados Unidos, sobre Guaratiba. Entendeu? Então, são coisas... Não, alguém levou... Alguém levou lá na Bienal e depois ele soube que o livro dele foi parar nos Estados Unidos. Que bacana. Então, tudo saído dali do Janela Literária. Então, é uma coisa assim, muito legal, né? Outras pessoas que tiveram... Nossas contações de história que a Rita fez, e Denise também, as escolas se programavam para ir ao nosso estande. Tínhamos que fazer... a programação da Bienal, na Bienal, horário. sim, porque a gente colocava essa programação na programação oficial da Bienal, e aí
tinha um jornalzinho, tinha uma divulgação da própria Bienal, e nós estávamos inscritos nisso, e as escolas se inscreviam para participar do nosso stand. Então, foi uma coisa muito boa mesmo. E a gente pode acrescentar que, mesmo tendo o propósito, primeiro, da visibilidade, de mostrar o nosso trabalho, nós obtivemos um resultado positivo quanto à venda de livros. Tá certo? Nós não voltamos com os nossos livros para casa, nós vendemos. Todos os integrantes que participaram da janela literária, do stand Janela Literária, venderam livros. Isso foi importante. Não era o nosso ponto primordial, mas nós conseguimos. Nós fomos lá literalmente dar nossa cara a tapa, né, a esse desafio, a essa situação inusitada pela qual ainda não tínhamos passado, e conseguimos ter um resultado positivo em termos de venda de livros. Não só mostramos, vendemos também. Normalmente o artista vai se ver, né? Vai ver o outro. Né? Se tem música, aí os músicos vão, se é poetas, os poetas vão. No caso da Janela Literária, na Bienal, nós vendemos os livros não para o nosso amigo, também para o nosso amigo, mas nós vendemos principalmente para um público que não nos conhecia. Então, isso é muito importante. Mas e a questão de você conseguir convencer, assim, não é o convencimento, é a sedução, mas assim, com um enfoque da venda? A sedução, eu acho que aconteceu com a programação, porque nós tínhamos 3 lançamentos de livro por dia e 2 saraus. Então, a visibilidade do autor e aquilo que ele queria dizer, se mostrar, estava acontecendo. Ou na forma falada, que era nos saraus, ou então na hora do lançamento do livro. Porque, por exemplo, nós temos a Neide Ambach. O lançamento do livro Marinheiro Maranhão, de Neide Ambach. Vários de nós falamos poesia dela no horário dela, era o horário dela. Então, ela estava se mostrando e nós estávamos apresentando também a Neide. Sim. Naquele momento. Então, naturalmente, a venda foi acontecendo, vendendo todos. Entendeu? Todo mundo vendia tanto imagem, sim, quanto o produto da obra, a obra propriamente dita, o produto do seu trabalho. O movimento Janela Literária, posterior ao consórcio, tudo é coletivo. Até a venda foi coletiva. Tudo é coletivo. Deve ter sido um facilitador, né? Sim, sim. A Inéia vendia o livro da Ivânia, entendeu? Aquele que estava lançando estava lá autografando. E os outros estavam trabalhando em prol daquele. Estava em foco. Então, todos tiveram o seu momento de glória. Tudo por sorteio, ou de acordo com o horário de trabalho, né? Porque existiam pessoas que trabalhavam fora. Então, tudo de acordo, mas a programação, eu acho que foi muito cuidada nisso aí, para que todos tivessem igual oportunidade, e mesmo aqueles que não puderam ir à Bienal estavam sendo mostrados através da televisão, através daquela vinheta que ele fez, onde todo mundo tinha um pouquinho da sua história e mostrando o seu livro. Então, todos tiveram a mesma oportunidade. Eu quero falar na hora desse sentimento, né, que a gente era só escrevia, né, ali quietinha, fazendo parte de um grupo, uma coisa que foi dando muita força, e na Bienal, nós aprendemos na marra, assim, no ato, a marketing, a vender nosso peixe, entendeu? Foi muito interessante, desinibidor, foi assim, muito interessante para nós também essa experiência. E vocês se descobrindo, a gente, né? Se descobrindo, tendo que vender o peixe, tendo que a gente... eles, né, isso aí são os mestres do marketing, né? Aí eu olhava assim, olha o que eles estão fazendo. Ficava lendo, recitando seus versos, mesmo que não tivesse no seu horário, mas ali no corredor, recitando os versos ali, e as pessoas, olha, onde é? Olha lá, o nosso estande. Já estava buscando as pessoas no caminho, né?
Aí foi muito enriquecedora essa experiência. E deve ter sido muito importante para as Foi. pessoas, né? Eles foram resgatados já, né, sendo seduzidos pela Onde é que tem pela isso? melodia da poesia. A gente, olha lá, nossa Nossa, deve ter estante sido tá lá. realmente uma experiência, né? A gente está aqui agora e, na verdade, aconteceu há 11 anos, né? Sim. 11 anos. E eu estou ouvindo vocês assim, como se fosse agora. Parece que vocês estão voltando para o stand e revivendo tudo isso. Muito, muito bacana. A realização desse projeto foi, assim, a culminância de um sonho em conjunto. Não foi o sonho de um. A Sônia foi o nosso pilar, foi o nosso alicerce, né? Mas todos compraram essa ideia, todos os autores, todos os artistas compraram essa ideia e todo mundo batalhou pela realização daquele sonho. Então, um ajudava o outro, nada mais justo que isso acontecesse, né? Então, no momento de apresentar um livro, não era só o meu que era apresentado, no meu momento a gente apresentava dos demais que estavam participando. Levávamos até o público que passava ali pelos corredores, né, as obras, né, de acordo com o interesse da pessoa. Você gosta de poesia? Você quer levar um livro para sua filha? Você quer dar de presente e tal? Então a gente tentava encontrar um perfil e mostrar o livro de acordo com o que a pessoa procurava. Verdade, nós conseguimos... a faculdade. Exato. Nos 11 dias E de como foi dito aí, nós aprendemos ali na hora. Não tínhamos essa experiência, né, esse know-how, mas aprendemos e deu certo. E tinha uma maneira melhor de aprender, na hora que precisava, tudo encaixando. E essa abordagem é tão eficaz que eu uso até hoje. Até hoje. Valeu a aprendizagem. Eu abordo, né, tanto as crianças quanto os adultos, se for o caso do livro para adulto. Até hoje eu faço essa abordagem, é muito legal. Lógico que tudo nasce da união, do companheirismo, né, que começa no circuito, né? Se desenvolve no dia a dia da feitura do livro, porque nós estávamos acostumados a fazer junto, né? A corrigir junto, a fazer revisão do livro junto, a comer junto, a trabalhar junto. Então, naturalmente, fazer a Bienal junto também foi uma consequência. Então, foi tudo muito mais tranquilo nesse sentido, porque a cooperação já estava desenvolvida. Poucas pessoas entraram na janela literária que não eram do consórcio. Já faziam parte. Já faziam parte. Então, mas já estava tudo internalizado. Já, né? Todo já havia de coletividade. Aquela união, aquela coisa que amizade, até mesmo entender a limitação do outro. Nós já tínhamos isso desenvolvido, nós já sabíamos como é que cada um era, como é que... Entendeu? Então, isso já facilitou bastante. Não, eu queria acrescentar aí ao elogio da Sônia que não é só a liderança, é o poder de organização que ela tem. Tanto de organizar as ideias e como se diz, realizar. Você realizava todo o projeto de uma maneira tão assim, perfeita, que eu ficava pensando, eu acho que ela fez curso para isso. Será que ela fez algum curso de marketing, sei lá, esses cursos que tem aí para como se diz? Para promover a contabilidade, coisas, né? Uma coisa assim, essa organização dela, eu acho que é uma coisa nata, ela nasceu para isso. E se não fosse isso, inclusive a sedimentação da amizade do grupo veio oriunda disso aí, porque ela tinha um poder assim especial de falar com todas as pessoas, não é? Você entra num grupo, às vezes tem uma pessoa que fala grosseiro com você, com a outra já é mais agradável, mas ela não. Ela sabia como falar com todas as pessoas de maneira igual. Isso é uma coisa muito importante em comunidade e muito difícil. Muito difícil, é verdade. Ave, Sônia. Só acrescentar aqui, e por isso tudo, esse grupo, né, teve seus, no decorrer do tempo, né, andou se esvaziando um pouquinho e tudo, mas se mantém até hoje. Estamos agora retornando, né, com essa... Estamos retornando, encontrando de novo e, né, com justamente essa força, essa chama que veio desde lá. Eu estou querendo comentar, porque para chegar aqui a gente
ficou vendo as fotos, né? Revendo. Todo o caminhar, né? Toda essa estrada. Certas cenas, principalmente o que deu bastante emoção foi vendo os companheiros, os parceiros lendo meus poemas. Cada um nós temos fotos de um lendo o poema do outro, não só na Bienal, né? Como também nas reuniões e nos lançamentos de cada livro. Muito importante. Muito mesmo bom que esse fosse sentimento. Individual, a criação individual, mas assim, a apresentação do filho era coletiva, era abraçada por todo mundo. Muito bom. Deve ser um facilitador, né? Você estar junto com alguém num produto seu, né? A vitória nossa era de todos. Era uma taça com todo mundo segurando. Era uma coisa só, como eu nunca vi. Esse grupo agora já renasceu, né? Eu vi alegria quando um olhinho olhava para o outro brilhando, porque viu o fulano. Eu sempre... A Sônia estava falando, e a Rita, que a gente vendia o livro do outro, né? Até agora, os livrinhos dela, como é o nome daquela história? A boneca Abayomi. Abayomi? Eu já comprei uns 3 ou 4, e eu quero que você me arranje mais 3. Porque as crianças... Eu ganhei uma bisneta agora, que está morando em Mato Grosso, e esse livro já é para ela. A todos eles, até hoje, eu fiquei viciada em vender livro dos outros. Ótimo! Ela gostou de falar agora, que bom. Essa união eu agora estou pensando como é que essa união, isso não morre. Ainda bem, né? Fortalece cada uma de vocês e a questão da leitura, da escrita, da divulgação que você... Olha, você está comprando para a bisneta e a divulgação da literatura continua. Próxima geração. E tem outra coisa, eu senti que eu nasci poeta no grupo e na janela literária dentro daquela Bienal é que eu me sinto poeta, eu nasci ali. Que coisa linda. Uma bela hora de se descobrir. Isto, foi ótimo. Só mais uma informação, é que alguns livros de alguns parceiros ficam nas estantes da sala de leitura onde eu trabalho. E eles são muito lidos. São bem visitados. As crianças pegam o emprestado. Eu estava vendo o livrinho que apareceu no vídeo, o livro da Rita, o livro da Sônia, o livro da Inéia, né? Estou sempre com eles ali. Quando acontece... E mais outros. Quando acontece, você é professora da sala de leitura. Quando acontece deles pegarem, você fala? Tipo, são minhas parceiras. Eu falo. Vocês têm uma história junto. Mas é muito gostoso. E o meu livro, de vez em quando, eu deixo lá, né? Aí, de vez em quando, vem um aluno. Dona Ivone, eu vi o seu retrato num livro. Eles Ou então, como é seu nome todo? Aí eu digo a ela, esse nome está num livro. Olha. Aproxima cada vez mais, né? Aproxima as crianças cada vez mais. Um diferencial no trabalho desenvolvido nessa Bienal foi a presença do escritor no estande. Nós não levamos só livros, nós levamos os livros e os escritores estavam lá para atender o público, para mostrar o seu trabalho para o público. E essa presença foi o grande barato, né? Crianças e jovens que não costumavam ter o contato nem com livros, nem com autores, ali tiveram oportunidade de conhecer livros de escritores, né? da Zona Oeste do Rio de Janeiro, pessoas de carne e osso, de verdade, né? Não só pessoas assim de projeção nacional, mundial, enfim, mas pessoas do cotidiano, da realidade social, e ainda ter o livro ali, além de ter o livro, as pessoas estarem ali para tirar foto, para autografar, para mostrar o trabalho, para ler o poema para aquela pessoa. Isso foi o grande diferencial. As pessoas estavam presentes, literalmente, mostrando o trabalho. Chegou a acontecer com algum de vocês assim, por exemplo, você está apresentando seu material ou o material de um colega, né, por ser um evento, uma situação toda coletiva.
e eles quererem saber, mas por que era assim? E por que não foi de outro jeito? Alguma criança ou algum adulto, assim, de questionar o caminho da história ou o caminho da poesia. Vocês chegavam a responder questões assim, já que era tão próximo, né, de quem produziu? No meu caso, sim. Né? Teve um caso de uma mãe que entrou com um garotinho, e o garotinho queria comprar o livro que é uma homenagem ao Cândido Portinari, infantil, Portina, Poesia Rimo. Aí ela viu o da Leocádia, ela falou assim, não, eu vou levar o da Leocádia, que é da Florzinha. Eu vou levar o da Leocádia, porque a Leocádia é o nome da diretora do colégio que eu trabalhei, que me ajudou muito. Ela levou o da Leocádia para ela e não levou o outro filho dela. E agora, no comentário que a Ivone falou da sala de leitura, eu acho que isso é interessante a gente contar, né? Eu trabalho no Ministro Marcos Freire, então lá é a sala Cecília Meirelles. Aí um dia eu entrei na sala de leitura e vi assim, aquelas caixinhas todas arrumadas, encapadinhas com amarelo, aí escrito Olavo Bilac, Cecília Meirelles, né? Aí eu entrei, trabalho lá, né? Sou professora de lá. Aí eu entrei e olhei assim, ai, caramba, será que um dia vai ter aqui uma caixa escrito Rita Gemino? Aí a minha amiga da sala de leitura, olha para trás, Rita. Quando eu olhei para trás, na outra estante, estava lá uma caixa amarela, assim, Rita Gemino, né? Com todos os meus livros lá dentro. Então, assim, são frutos que vêm de todo esse trabalho do circuito, do consórcio, da Janela e de outros, né? E também no ano retrasado fui agraciada com uma biblioteca do Colégio Estadual na Nova Sepitiba, que recebeu meu nome. A biblioteca tem meu nome, né? Biblioteca, professora, escritora Rita Gemino. Aí eu lembro que uma aluna da faculdade falou assim, que bacana, professora, tinha que botar o nome da senhora numa escola. Eu falei, não, porque nome de professor na escola é só professor que morre. Tá muito bom. Tá muito bom, assim, uma biblioteca no colégio estadual com meu nome já é muito, muito bom. Isso tudo são frutos, né? Sim, e tem muitas histórias que, assim, vocês não têm noção do que acontece. Pessoa com deficiência que lê o livro passado rapidamente. Vou falar esse caso que eu achei assim, foi o que mais me emocionou. Entrou um casal e ele tinha ficado cego, já tinha enxergado tudo e tinha ficado cego por causa de uma doença. Aí eu estava falando de um livro meu, a esposa pegou na mão dele e ela escrevia, presta um instantinho, escrevia assim, ó, fazia o desenho da letra na mão do marido. Aí ela escreveu, aí ia fazendo assim. Aí mas foi, ele era surdo? Não, ele não tinha só a visão. Ele eu não entendi bem. Eu sei que ela se comunicou com ele escrevendo assim na mão, com o dedo, desenhando as letras na mão dele. E ele talvez ele fosse surdo cego. Aí ele entendeu o que eu tinha escrito. Tem cada situação muito não, a deficiência não impede o acesso ao livro, né? Muita coisa muito que a bacana. Gente a gente encontra ali na Bienal que são coisas impressionantes. Mas a América vai falar um pouquinho também disso, não ia? Não, eu só ia comentar que as crianças das escolas, quando iam lá visitar, né, dependendo do momento, né, a gente ficava assim sem saber exatamente como lidar com aquela situação. Mas uma situação me chamou bastante atenção. O escritor Júlio Barroso, se não me engano, né, estava lançando o seu livro e tal, e de repente a gente viu o stand tomado por crianças, e agora? Fazer o quê? Ali não sei de quem foi a ideia de começar a fazer desenhos com as crianças pertinentes ao livro do Júlio. Falava de coisas do céu, estrela, sol, tal. Pronto, as crianças começaram a fazer desenhos ali, surgiram papéis, surgiram lápis e tal. No final das contas, tivemos ali uma atividade que, para quem viu de longe, achou que estava tudo programado. E não foi. Foi ali, foi na hora, para dar conta de atender aquelas crianças que ali estavam, para conhecer o livro do Júlio que estava sendo lançado. Nessa hora, não sei se a Sônia lembra, aconteceu algo interessante. Nós tínhamos ali um baú que eu levei de Vime com 2 bocões, que são os bonecos grandões que a gente enfia assim a mão para poder contar a história. Aí uma criança, tu lembra disso? Entrou e pegou o bocão e foi embora com o bocão, e a gente correndo atrás do bocão, e o pai pegando a criança e correndo atrás da criança para devolver. Esse lance foi muito interessante, porque era assim, tinha que ter, nós respeitávamos o horário
daquele que estava lançando. Sim. Então, o Júlio Barroso estava lançando o livro dele, que não era um livro ligado à parte infantil. Só que, nesse momento, como o Américo falou, as crianças entraram. Aí eu tive a ideia, a Sônia distribuiu folha de papel ofício, distribuímos lápis e eles desenharam um planeta, porque tinha alguma coisa no livro do Júlio Barroso com um planeta. Aí resolvemos tudo. Uma criança nascendo no espaço foi isso. Será o nome do livro. Isso. E aí eles foram fazendo, Rita conduziu a coisa. Rita conduziu a atividade, porque como fazer para que eles desenhassem, que eles desenhassem alguma coisa do espaço sideral. Ela falou um pouquinho de lua, de estrela, foi ambientando. E aí a coisa aconteceu. E foi muito bonito mesmo. Que plateia maravilhosa, né? Sim, que plateia sim, maravilhosa. Sim. Emocionalmente, vocês têm, né, foram enriquecidas de várias informações, de várias vivências que, né, eu acredito que sejam diferenciais do antes e o depois da janela. Em relação à visibilidade, que era, na verdade, desde o começo, o principal foco. Tudo isso, assim, eu estou entendendo, eu estou ouvindo vocês, dá para viver um pouquinho junto. Agora, assim, em termos financeiros do investimento que vocês fizeram ao longo do tempo, mesmo que fosse a princípio um objetivo, a gente sempre fala, elenca um, mas tem outros tantos que a gente quer. Houve a venda de livros. Foi significativo para ter vontade, poxa, ano que vem vamos voltar e fazer daqui a 2 anos. Tinha essa questão? Essa questão do ganho acaba sendo assim algo muito subjetivo. Sim. Quem vai para lá para ganhar dinheiro pode não ser feliz na sua causa, né? Pode se decepcionar. Nós não fomos para lá para ganhar dinheiro. Nós fomos para realizar sonhos. Ou um sonho comum, como eu disse anteriormente. Se pensarmos dessa maneira, ganhamos. Positivo. Foi totalmente positivo, entendeu? O poeta, ele não escreveu o seu livro para se tornar um milionário, um empresário. Não, ele mostrou o seu trabalho para ter esse reconhecimento, para ter visibilidade, para que as pessoas conheçam sua obra. E pensando dessa maneira, então o lucro houve sim. Para ganhar dinheiro, não. Aí a história é outra. E falando assim, se a gente vai com um foco, que era o foco da visibilidade, óbvio, né, que tudo na vida depende do financeiro para executar, das parcerias, mas também do financeiro. O que vocês pensam assim? Não tem uma Sônia, você tem a sua produção, começou agora, já tem há muito tempo, escreve há muito tempo, escrevo poesia, mas também escrevo crônica. Vocês têm a produção de vocês, mas não tem a pessoa que nesse momento, especificamente desse grupo que a gente está conversando agora, a Sônia, ela trabalharia para ela, divulgaria o trabalho dela. Como é que seria cada um de vocês? Onde é que vocês... O que vocês teriam feito para dar conta? Eu ia vender na feira. O que ia acontecer com a poesia? O que vocês iam... Como é que ia ser essa divulgação pessoal? Eu vou responder, porque eu faço. Faço desde a Janela Literária, né? Eu tenho meu site, minha fanpage, não tenho nenhuma colaboração no sentido de financeiro, eu mesmo produzo, eu mesmo pago, eu mesmo vendo. Porque eu tive coloquei em algumas lojas e eles estavam cobrando 200% acima do que eu vendia. Eles estavam ganhando mais do que eu. Então, eu retirei tudo. Eu me apresento em escolas gratuitamente e, ao ir, eu vendo os livros. Eu tenho mais de 4 mil livros vendidos de um exemplar, né, da Leocádia, mais de 4 mil lançados e vendidos também do Grilo Antenor. Então, assim, eu vendo bastante... Né? O Américo, ele falou, queria que alguém me descobrisse que eu vendesse mais ainda, mas eu tiro lucro no que eu vendo. Eu mesma tenho meus livros em casa, eu mesmo levo para cima e para baixo, no ônibus, onde tiver que ser, e às vezes me surpreendo, levo só 10. Hoje. Não trouxe, já perdi a venda da Baiomi, né? E vendo para amigos, vendo em escola, vendo na rua. Eu tenho, assim, não vivo de literatura, quem dera, né? Pode ser que um dia, mas todos os livros que eu lancei ao todo são 10 ou 11, ou um pouquinho mais, todos eles me deram retorno, tanto financeiro do que eu gastei e, além do que eu gastei,
Tenho lucro, é isso que eu faço. Me chama em qualquer lugar que eu tô indo, é só me buscar em casa que eu não dirijo. Uma coisa que eu acho muito importante, que a Rita falou, mas não explicou. Os nossos livros, isso nós, desde o consórcio, nós somos donos do nosso ISBN. Sim, eu tenho o ISBN. Entendeu? Então, nós estamos inscritos no Índice Internacional de Autores, porque eu sempre achei uma injustiça a editora ser dona da obra. Então, essa foi uma das coisas assim que eu lutei muito. E normalmente o pessoal... O domínio sobre o que é seu. E todos aprenderam a fazer o livro, a construir o livro. A gente ficava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aprendendo a construir o livro. E tudo no Word mesmo. Aprendemos... Era como eu tinha descoberto como fazer o livro. Então, todo mundo passou por isso. E assim nós fizemos os nossos livros e todo mundo dono do seu ISBN. Então, é um outro diferencial nosso. Somos autores independentes, registrados, cada um com a sua matrícula. Nós não somos... as nossas obras são nossas. Sim. Tá? E isso... Nós aprendemos a fazer o direito autoral. Sim, o direito autoral também, a ficha catalográfica, tudo que um autor precisa, tudo que o livro precisa para poder oficialmente, dentro da legislação, estar sendo publicado, nós sabemos fazer, todos nós aprendemos a fazer. Quem sabe fazer, se você fosse contratar, você tem autoridade porque você sabe o que é para ser feito, né? Sim. Então vocês estão resguardados. Todo mundo do consórcio tem o seu registro. Muito importante. Esse know-how, se hoje eu vendo, se hoje eu consigo fazer isso tudo, foi da escola aqui da Janela Literária. Então, eu também, sim, como ela falou, eu tenho meu ISBN como editora, e cada livro meu tem ISBN, tudo que eu aprendi no Janela Literária. Por isso que eu falo. Essa coletividade é rica, né? Consórcio, enche a boca agora para dizer, eu mesma faço, mas eu aprendi tudo. Até a capa eu ando fazendo. Vamos ver cada um como é que se promoveria, como seria. Olha, para mim, eu não obtive esse sucesso na venda porque eu não sei vender nada. Então, na época, vendi, né, nos movimentos do circuito, mas houve um tempo em que eu me afastei do circuito por outros motivos assim familiares, e então eu não voltei mais. Eu estou com meus livros lá, a maior parte, eu coloquei em alguns lugares, depois não fui buscar, as pessoas não vendiam, eu até esqueci. Teve lugar que ficou com livros e tudo, mas ainda tem uma boa quantidade lá de livros, mas isso não me aflige, entende? Não sei, eu acho que aquilo vai ficar, um dia sai, um dia... Acontece, né? E nós vendíamos... Se vocês começarem agora, assim, houve o reencontro, né? Vocês de vez em quando já se encontram, já sabe que já tem material pronto para poder estar divulgando. Né? Mas é que eu não tenho essa preocupação, engraçado. Eu sou assim muito desligadona, então eu já estou montando lá um livro, 2 livros da minha mocidade, meus primeiros poemas, assim, eu era adolescente, então eu nunca quis publicar. Agora eu pensei, bom, o que tem, né? Convém, né, publicar uma coisa assim do passado, de uma outra época, uma juventude diferente. Talvez até as pessoas gostem. Então eu estou montando lá 2 livros, mas ainda não acabei, porque eu interrompo. Aí eu mudo mudo de atividade, vou fazer uma outra coisa e aquilo vai ficando. Porque eu mexo com muitas coisas assim ao mesmo tempo. Então, sou meio desligadona. Entendi. Essa experiência assim mais comercial, eu não levei à frente, não. Só eu fiquei mais concentrada no meu trabalho no magistério. Então, alguns convites de colegas mesmo que me chamavam para ir na escola. Essa experiência de ir à escola e ter visibilidade assim só no ambiente mesmo do magistério. Entendi. Mas para mim é muito bom. Agora que eu estou assim já perto da aposentadoria, pensando em fazer, né, um livro mais ligado
aos assuntos assim mais direcionado para a criança ou ligado ao assunto mesmo de ensino. Em relação à educação. Bacana. Já estamos com o projeto. Isso é muito estamos. bom, né? Isso é muito bom. A parte financeira de eu vender livro, não foi para mim o tudo. O tudo para mim foi eu começar a escrever e juntar um grupo que começou ali ao lado da Rita Gemino, lá na Pedra, na beira do mar. Às vezes frio, e estava a gente ali em pezinha à noite, falando poesia. Ela falando, eu ouvindo. 1991. Às vezes eu pegava alguma coisa dela para ler, que eu não tinha que. Depois, através daqueles encontros, de eu ir para lá, para apreciar a poesia dela, eu comecei a escrever. Agora, se eu vendi muito ou pouco, Não era o foco. Não, porque o importante para mim era eu escrever, o ser poeta. Poxa vida, na janela literária, eu olhei assim pela janela fora, eu era poeta. Isso foi muito bom. E até me lembrei, posso cantar uma musiquinha boba? Sim, sim. É igual aquela musiquinha. Torei o pau, eu mesmo fiz a gamela, eu mesmo roubei a moça, eu mesmo casei com ela. É a história do meu livro, foi tudo meu. O primeiro livro que nós lançamos, O Convívio, foi pela janela, pelo consórcio. E aí, que foi esse daqui. O outro livro que eu levei para a janela literária já foi uma publicação minha individual, que foi o Passeio Poético. Eu vou dar uma explicação por que eu continuo produzindo e por que eu continuo vendendo e faço disso uma forma de ganho, né? Meus outros livros foram produtos da minha dissertação de mestrado, de uma proposta metodológica, isso é importante falar, que foi desenvolvida numa escola particular com mais de 500 alunos e mais de 20 professores. Daí surgiu o primeiro livro meu, que eu não esperava escrever para crianças, porque eu escrevia para adultos, que foi o Passeio Poético. E aí, nessa linha, após 2004, eu já tinha defendido o meu mestrado, minha dissertação. Nessa dissertação já continham outros, que era o Portina Poesia Rimo, e depois surgiu a Leocádia. Então, o que aconteceu comigo? Devido às publicações que eu já tinha do mestrado, eu me posicionei também no sentido de agora eu também vou me envolver com a escrita e agora eu também vou me sentir na obrigação de cuidar da minha parte como escritora. Fazer então, o todo, né? todo. Então, daqui de 2 em 2 anos, eu lanço sempre um livro novo que vai para a Bienal. Esse ano eu quero fazer algo diferente. Eu quero lançar no ano que não tem Bienal, que já está pronto, que é a Linhavos de Fuxico, que já está com o ilustrador Alan Castilho. Então, para mim, se tornou, a partir de 2007, algo que me fez me olhar como também escritora, para ganhar em cima daquilo também. Então, por isso eu venho publicando. Tá. Uma pergunta que eu não sei se eu cheguei a fazer. Existiu inicialmente o consórcio, mas do consórcio, quantos foram para a janela? Todos os que foram para a janela eram do consórcio? Você falou que não necessariamente. Não necessariamente. Existiam, acho que uns 6 que não eram do consórcio. Eram do mesmo, 5. a mesma, era poesia ou era literatura? Alguns eram poesia, outros não, mas eram conhecidos nossos, amigos nossos que quiseram participar. Mas nem todos eram do consórcio literário Verso e Prosa. E do consórcio, quantos foram para a janela? Eu tenho que olhar. Tem noção? Deve ter aí. Enquanto Rita conta, sim, vai. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Mesmo dentro do consórcio, às vezes a gente tem uns estremeliques assim, com vontade de desistir, de parar, porque está cansado por causa de alguma coisa ou por outra. Um dia eu fui a um evento no Jardim de Gaia, que é um sítio que tem na estrada da Barra de Guaratiba, que tem uma francesa, Sophie, e ela falou uma coisa que me marcou.
ela disse um determinado momento, ela falou o seguinte: eu não consigo mais fazer poesia na minha língua, no meu idioma. Eu só consigo fazer poesia em português, na língua de vocês. Por quê? O sentimento está muito distante do meu povo. Eles estão ficando embrutecidos. E aquilo que aquela coisa que ela falou com um sentimento assim de tristeza tão grande, que eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso parar de fazer o consórcio, porque nós estamos perpetuando a nossa língua. Então, é importante, e é isso que de vez em quando me vem e que me faz voltar. Essa palavra da Sofia há muitos anos. A gente tem essa responsabilidade de continuar a colocar os nossos sentimentos na forma da palavra escrita, e escrita direito, não essa linguagem econômica da internet, toda comida, toda errada, toda, sabe? Alguns professores talvez vão contestar, mas porque é a linguagem falada, é um negócio mais moderno, é uma nova forma de expressão, mas eu acho que a gente precisa preservar o que é a nossa língua de verdade. Não ficar só na... Todo mundo agora diz que tudo é licença poética. Eu não vejo o erro gramatical como licença poética. Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que escrever, fazer o livro, esse objeto que você pega, lê, sabe? Ele tem uma magia diferente da linguagem do computador, da linguagem do telefone. Isso aqui é mágico. E a palavra escrita direito é uma obrigação nossa. Então, eu acho que perpetuar a língua é importante, é fundamental para que a gente, historicamente, saiba que fez alguma coisa. Eu produzir alguma coisa de bom para a humanidade, para a minha brasilidade continuar a se manter, se perpetuar. Entendeu? Então, eu acho que fazer o livro, escrever poesia, escrever prosa, não importa o quê, mas escrever é importante. Não sei se... 33. Foram 33 livros, 33 participantes na janela. Mas do consórcio, 27, quantas então. eram do consórcio? É que... É 27, né? Se foram mais ou 6, menos uns 27, mais ou menos uns 27. Não, mas 20... é um número grande. Sim, sim, sim. Foi a um grande número maioria. grande. Foi. Alguns outros. Teve gente que pediu para entrar uma semana antes da Bienal. Ouviu a conversa? Ouviu. Foi um menino, o livro de um menino, lá de Niterói. Pediu, pelo amor de Deus, eu vou pagar tudo que vocês pagaram em 2 anos. Foi. Ele pagou para entrar. De onde ele veio? Como ele chegou Não até sei, você? não sei. Ele chegou, que é aquele... o Educar, não sei... Não, é do menino, um livro amarelinho, que eu nem não consegui gravar o nome, porque foi assim, de carona mesmo. A Sônia se lembrou desse fato do menino que chegou de paraquedas no Janela, e ele certamente tinha um apoio, tinha uma equipe que trabalhou pela publicação do livro dele. E foi um rapaz lá acompanhando, tal, representando a tal empresa, todo engravatado, terno, tal. E chegou lá e encontrou as pessoas fazendo aquele trabalho artesanal, mostrando. Ele ficou encantado. Sônia deve se lembrar disso. Foi num domingo de manhã o lançamento do livro desse menino. E ele teve o apoio de uma empresa que produziu o livro dele. E chegou um representante lá da empresa, de terno, gravata, tal, né, todo posudo, não sei o quê. Quando ele viu o nosso trabalho artesanal, de mostrar, de chamar as pessoas e tal, de convidar as pessoas para dentro do stand, ele ficou encantado com aquilo. Ele não tinha aquela experiência que nós passamos a desenvolver
dentro do Janela Literária. Então, mais um ponto positivo para o nosso trabalho. Não era reprodução comercial que você está Não acostumado a ver. não era. Era algo assim mais instintivo, mais prazeroso, mais gostoso de fazer. Para encerrar, gostaria que vocês fizessem algum comentário, cada um de vocês, em relação à própria participação da Janela. Vocês já falaram bastante assim, em relação à importância que foi a Janela na vida de vocês, a poesia, a literatura de um modo geral. Mas assim, para deixar uma marca final desse encontro nosso, uma fala de vocês. Pode ser um poema? Pode ser um poema. Então pode ser um poema, para a gente recordar os velhos tempos, né? Que a poesia é uma chama viva. Então, eu não sei, tenho do livro, né, daquela época, e também em produção mais recente, mas vamos ver aqui do livro, né, para recordar. Inclusive, eu tenho até um CDzinho com 4 poemas meus musicados. Que lindo. Um grupo amigo, é um grupinho, assim, uma banda de rock. Mas eu vou, deixa eu ver, esse aqui, que foi musicado, eu vou recitar. Coração de ouvido, com L. Meu coração é uma concha acústica, só ouve aquilo que bem quer. Não ouve os avisos prudentes de como tratas da questão mulher. Meu coração, pássaro imprudente, voa fagueiro para onde tiver música de tua voz sonante, fazendo graça de um assunto qualquer. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Não bate bem, logo que vê que estás de troça de mim somente. Meu coração, em sua batida rústica, entoa ritmos quase primevos de sentimentos instintivos socialmente não tão corretos. Meu coração é um bandido, brandindo seus badalares ao ser repreendido por cultivar tais amores. Ah, coração, meu motor vivo, é meu grande amigo também. Com tudo isso que eu digo, vivíssima ele me mantém. Eu estou muito satisfeita com essa reunião. Eu revivi tudo. Mas eu estou vivendo aquele tempo bom que eu lidava com amigos. Só amigos. Sabe a musiquinha que eu contei agora, que eu disse que era boba? É porque eu quis me dizer para vocês que eu sou a dona dos meus versos, a dona de tudo. Agora eu vou ler para vocês, e muito boa noite para vocês. Estou muito feliz mesmo. Eu sou mais velha aqui. Iné, eu te amo. Eu também amo todos vocês. Eu vou ler um versinho aqui pequeno. Chuva de verão. Escureceu todo o firmamento. Muito vento, raio, trovão. Enche tudo, alaga as ruas, mas é chuva de verão. Sai o sol e eu calmamente caminho quase nua, molhando a minha sombra na poça d'água da rua. Eu estou fora de forma. Há muito tempo que eu não leio poesias, não digo nada. Bom, vou ler para vocês As Intrínsecas Feras. Quando eu escrevi esse poema, eu devia ter uns 19 aninhos. Então, eu já gostava de trabalhar com as palavras. As feras, palavras feras, não entre feras, mas semiferas em más esferas. Ferozes palavras feras em seres feros. Ferozes sorrisos feros em bocas feras. Ferozes gestos feros em semiferas. Ferozes homens feros em mundo fero. Ferocidade fera em feras e semiferas
Em todas as esferas sempiternas, a iniquidade fera. A esfera gera fera fúria contra a sociedade espúria. Ferozes feras unem-se às semiferas, em luta pela esfera e empestam a atmosfera. Ferozes tempos de ferozes feras e semiferas. Ah, quando sobrevirá o definitivo choque que transmutará as definitivas feras e semiferas em definitivas esferas nas esferas não espúrias? Ah, subsistirão feras palavras feras entre as esferas em nova atmosfera? United Press. Entrechoque de novas feras na nova atmosfera. Ah, intrínsecas feras. Esse poema, Neide, está aqui, você falando, você está declamando esse poema aqui no filminho. Bom? Palavras. O que são palavras? São sons, fonemas, sinais que, quando arrumados de menos ou arrumados de mais, formam ideias, conceitos, falam até de sentimentos, podem quebrar preconceitos e fazer mudança. Será? Mas a linguagem dos olhos. Ah, eles não sabem mentir. Falam com tanta eloquência do que não se quer sentir. Ah, teus olhos, meu menino, falam mais que 1000 palavras, muito mais que 1000 sinais. Vejo neles, quando em vez, sentimentos tão contidos, que vivem meio exprimidos entre o dever e o querer. Teus olhos, quer queira, quer não, falam do amor que escondes no fundo do coração. E os silêncios, como falam, como dizem o que não ousamos pensar. Não dizemos da saudade, não falamos que sentimos um grande amor e mentimos, dizendo que é carinho, amizade especial. Quanto quero estar contigo, calo à vontade, silencio, e a alegria do encontro fica no peito escondida, em grande emoção contida. Mensagem não traduzida nem em palavras, olhar, só me resta sonhar. Para deixar a janela literária sempre aberta, vou ler um poema em homenagem ao Machado de Assis, que também foi poeta. Os teus versos que eu escrevi chorando. Os versos que escrevi chorando jazem hoje, escondidos nos livros, à procura de um eco de saudade. A penumbra das palavras assiste a um ruflar de tremas e eu, poeta angustiado, persisto na minha cena. Os versos que escrevi chorando secam hoje vírgulas incessantes do leitor e eu, assuste sobre o vácuo das páginas onde queima o óleo dos poetas aos ardentes olhares de um ponto final. E se hoje abrides as folhas de um livro onde jazem os versos que escrevi chorando, não fiques com um sorriso de esquiva no rosto, porque eu, poeta incansável, assistirei no tempo a todos os olhos oblíquos e dissimulados que não choraram versos, mas ouviram lágrimas. Eu vou relembrar um poema que apresentei lá na Bienal, um dos que eu mais falei, mais declamei lá para mostrar nosso trabalho ao público. Chama-se Trajetória. Oriento palavras perdidamente entre seus guetos, e no sentido muito de cada uma me entrego, e no calor mais cego de todas juntas me recebo. Não importa se me iludo, o que sinto é o que a vida me representa, e se enlouqueço, então me descubro, dando tinta à ilusão que me inventa. E no papel em que deixo passos, é onde realmente aconteço, catando letras que são meus cacos, colando aos tombos um chão de recomeço.
quero deixar com vocês assim, um agradecimento imenso. Parece que a gente pode ficar aqui por horas e horas e horas com histórias, com poesias. E desejar que vocês se reinventem, passem por cima das dificuldades que fortalecem a Fênix e que renasça de novo. Vai ser um prazer encontrar com vocês por aí. Muito obrigada. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse registro. Parabéns à equipe que está organizando esse trabalho.